Olá, professor. Olá, professora. Esse é o primeiro programa da série Processos de Aprendizagem, que mostra situações didáticas de alfabetização em sala de aula. Este programa poderia ser considerado um registro de atividades de escrita na sala de aula, mas ele é muito mais do que isso. É um documentário de cenas de aprendizagem de alunos que se alfabetizam pensando sobre a escrita. Você vai ver que as propostas de ensino apresentadas pelos professores são muito diferentes das atividades tradicionais de alfabetização. São 5 atividades de escrita de textos realizadas por crianças de educação infantil, primeira, segunda e quarta série, e por adultos que estão se alfabetizando. Todas as atividades exigem dos alunos a leitura do escrito, ou seja, a interpretação do que produziram segundo suas próprias hipóteses. E em todas elas, os textos fazem sentido para os alunos. As tarefas desencadeiam sua reflexão sobre a escrita. O trabalho ocorre em parceria com pelo menos um colega e a intervenção da professora é problematizadora, isto é, coloca bons problemas para serem resolvidos pelos alunos. São cuidados como esses que podem elevar uma atividade muito simples à condição de situação de aprendizagem significativa. A atividade de hoje é uma escrita de uma música que vocês já conhecem. E essa música faz parte do nosso livro de brincadeiras. Já sabe qual que é? A música é Atirei o Pau no Gato. Vocês lembram? Vamos cantar para lembrar? Como que é? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, Dona Chica, dignou cê, não berrou que o gato veio. Miau! Muito bem. Então agora vocês vão escrever nesta folha que está na carteira. E combinem quem vai escrever primeiro, quem vai ditar. E pode começar a fazer. Aqui, ó. Vai montando aqui, ó. Atirei aqui, ó. Monta aqui, ó. Monta aqui na carteira dele. Atirei o pau. A atividade de hoje foi uma escrita de um texto que eles já sabem de memória. Pelo menos uma vez por semana, eles fazem esse tipo de atividade. Isso é uma atividade permanente na sala. E essa atividade, ela propõe desafios para a classe toda, tanto para as crianças que já leem convencionalmente, como os que ainda não leem nem escrevem convencionalmente. Atirei o pau. Como que é? O que está escrito aqui mesmo? Pau. Puxa. Onde está escrito pau? Aqui está escrito pau. Leia pau aí. Hã? Pau. Tá escrito pau aí, Kézia? Tá? Que letra termina pau? O. Então vamos lá achar um O. E quando eles sentam como hoje, eles estão pensando mais ou menos parecido, eles vão resolvendo junto. Eles acham problemas para resolver e junto eles têm que tomar decisões. Por exemplo, o Matheus e o Samuel, eles são duas crianças recém-alfabéticas. O pau, P-A, pá, tirou o pau. No, N-O, no, gás, E tem um monte de problemas para resolver.
O Mateus, ele não tem preocupações em estar segmentando as palavras, enquanto que o Samuel já tem. Então, o Samuel separa demais e o Mateus junta demais. Então, juntos, eles conseguem discutir alguns problemas, né? Então, muitas vezes o Samuel separa, o Mateus diz que é para ficar junto, aí eles têm que tomar decisões, têm que resolver o que fazer naquele momento. Tem uma borracha. A gente tem que saber o que perguntar para cada dupla. Porque se é uma dupla que ainda, se são crianças que ainda não têm uma hipótese de escrita alfabética, eu não posso estar questionando ortografia naquele momento com eles, que eles não vão dar conta disso. Mas o poder bem alto. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Quando eles estão fazendo atividade, eu sempre estou junto com algumas duplas fazendo intervenções. E então, para cada dupla que eu organizo, eu sei o que eu devo perguntar na hora que eles estão escrevendo, porque eu sei o que eles já sabem, o que eles já conhecem. Então, eu tenho que fazer as perguntas para que ele pense em cima do que escreveu e possa avançar. Então, pro Jocélio e pro Johnny, eu não podia estar questionando ali se era separada as palavras ou era junto. Porque nesse momento, se os dois, eles têm uma hipótese silábica com valor sonoro, eles não estão pensando em questão de separar ou não separar ali, eles não estão pensando nisso. E também não poderia estar perguntando ortografia para eles, porque eles também não estão dando conta desse assunto. Por isso que eu acho que é importante conhecer o que cada criança está pensando. Porque se eu sei o que ele pensa, o que ele sabe, eu sei o que eu posso perguntar para ele naquele momento que ele está fazendo. Então, aqui na classe, eu faço um registro de como eles estão em determinados momentos. Eu faço uma entrevista com eles, ou então eu pego algum texto que eles escreveram, que eles leram, e isso eu vou registrando, né? Tem uma pasta onde eu vou colocando a escrita das crianças, né? Pelo menos uma a cada bimestre eu coloco naquela pasta, e daí dá para eu saber o que perguntar para cada um. A professora Rosalinda diz no seu depoimento: eu sei o que eles já sabem. Para oferecer situações desafiadoras para todos os alunos, é preciso conhecer o que eles já sabem e o que eles ainda não sabem, que propostas são pertinentes em função do conhecimento que eles possuem e quais as possibilidades de trabalharem produtivamente uns com os outros. A próxima atividade que veremos foi realizada com crianças de educação infantil de 6 anos. É importante saber que são muitas as questões que se colocam para os alunos quando eles têm que escrever e não estão alfabetizados. Quantas letras pôr? Quais letras pôr? Por que meu colega escreve tão diferente de mim? E são muitas as questões que se colocam quando eles são convidados a ler a própria escrita. Por que é difícil ler o que escrevo? Por que sobram letras? Por que as letras parecem estar fora de ordem? Por que há tantas letras iguais em uma mesma escrita? Por que eu leio a mesma coisa de um jeito diferente do meu colega? E assim por diante. Vai? Então vai. Hoje nós vamos fazer uma lista de brincadeiras. Vocês estão lembrados daquelas brincadeiras que nós fizemos no pátio ontem? Futebol. Rola pneu. Um por vez, Ju. Quais foram as brincadeiras que a gente fez? Pega, pega. Pega, pega. Dura mole. Elástico. Esconde, esconde e pula pneu, não é? É pula pneu. Eu vou ditar a brincadeira e vocês vão escrever uma embaixo da outra. Você vai escrever o nome da brincadeira. Rola pneu. Terminou já o seu? Então continua. Não, você vai fazer o seu, tá? Conta pra mim como você escreveu essa palavra. Olá. Então agora, pronto?
Rola, pneu. Rola, pneu. Rola, pneu. Esconde, esconde. De novo. Pode? Pode. Veja o caso do Pedro, que escreve I-O-I para esconde-esconde. Essa é uma escrita silábica com valor sonoro convencional, quer dizer, uma escrita de alguém que já compreendeu que há relação entre fala e escrita, já escreve algumas letras que fazem parte das sílabas, mas não compreende ainda que a sílaba geralmente é formada por mais do que uma letra. Por isso, para representar as sílabas, os alunos com escrita silábica geralmente escrevem menos letras do que é necessário. Vai, Pedro. Conta pra mim como você escreveu. Esconde. É o caso também da Renata, que escreve com uma quantidade e uma ordem de letras que, ao tentar ler, não consegue interpretar satisfatoriamente. Esconde. Pronto? Escrever e tentar ler a própria escrita são bons desafios quando ainda não se sabe ler. Ao escrever, é preciso tomar decisões sobre quantas e quais letras utilizar. Ao tentar ler a própria escrita, é preciso justificar para si mesmo e para os outros as escolhas que foram feitas. Mas com os adultos, o processo é o mesmo? Veja o que acontece na classe da professora Maria Angélica. Vamos lá. O que vocês vão escrever primeiro? Arroz. Arroz. Como que a senhora acha que se escreve arroz? Um A, né? Um A. Então colocou o A. O que mais que vai? E o feijão. Agora nós vamos escrever açúcar. Ela propôs a escrita de uma lista de cesta básica e depois o confronto entre as escritas de várias duplas. Açúcar. Você teria uma outra maneira de escrever, Nenê? Tem um A aqui. Lá na frente. Tem um A. Então coloque um A. Então, vão vir 4 pessoas para escrever, uma de cada grupo, e depois a classe vai discutir junto se é nessa forma que a gente encontrará na prateleira do supermercado, tá bom? Vamos, escreva açúcar. A Pedrolina veio à lousa e escreveu açúcar. Esse açúcar, vocês escreveriam assim? Não? Vocês querem modificar o jeito aqui? Não, espera aí. A, S. O C de novo. Ele falou que no lugar do S tem que ir o C de novo. Tem que vir o tiozinho embaixo, aí o rabinho aí embaixo. Né? Eu ponho um rabinho, esse tiozinho, na onde? No C, não. Embaixo. Embaixo da onde que eu ponho? Do C. Ela pediu para transformar numa cedilha, tá certo? É, pra ser cedilha. Agora está certo. A aluna Petrolina fez uma escrita silábica A-U-K para açúcar. A escrita ganha mais um A por sugestão da parceira e depois coincide com a escrita convencional. Um resultado provavelmente ainda incompreensível para muitos deles, que coloca bons problemas para eles pensarem, tanto porque veem os colegas escrevendo de forma diferente da sua, como porque a escrita final não é coincidente com o que ele próprio pensa. Agora nós veremos uma atividade de escrita de texto informativo numa classe de 4ª série, que no início do ano letivo tinha muitos alunos ainda não alfabetizados. São alunos que, em geral, acreditavam que o fracasso escolar era de sua responsabilidade pessoal e que, a partir do trabalho da professora Valéria, estão não só aprendendo a ler, mas tomando gosto pela escrita e estreitando os laços de solidariedade entre eles.
Veja como eles se ajudam uns aos outros durante as atividades. Semana passada vocês escreveram sobre a barata, semana retrasada sobre os sapos. E hoje vocês vão escrever essa informação sobre o bicho da goiaba. Bicho da goiaba não, bicho da fruta, que também tem na goiaba. Vocês farão a atividade em dupla. Uma criança vai escrever e a outra dita. Mas aquele que escreve também pode dar ideias, pode complementar o texto, não é ficar só esperando que o amigo dita, certo? E aquele que está ditando, observar a escrita do colega, se quer fazer algum comentário, que se a criança escrever uma palavra que não está correta, ajudar, tá bom? E quanto mais informação o texto tiver, o que vai acontecer? Mais informação aquela criança que ler terá, não é isso? Então, tudo aquilo que a professora leu, tudo que nós discutimos ontem, todas as informações que os colegas trouxeram de casa, que já sabiam, vocês vão colocar nesse texto. Quando os ovos crescem, os ovos crescem, A separa moscas, O, S, C, A, apaga não A. Eles têm muito medo de escrever, eles acham que sempre vão errar. Então, quando eu comecei a definir um gênero com eles, quando eu comecei a ler para eles os textos informativos, eu percebi muito interesse. E então eu propus para que a sala escrevesse todas as informações que eu trazia, né, cada dia, para uma outra sala de primeira série. E foi muito bem aceito pelo grupo. Então eu comecei a perceber a partir daí que quando a gente começa a definir o gênero, quando a gente escreve para alguém, quando a escrita da criança tem uma função, eu acho que a criança começa a observar e começa a escrever com outros olhos. O bicho. As atividades mostradas nesse programa pressupõem o trabalho com textos na alfabetização e a aprendizagem em colaboração. Essas decisões decorrem de dois dos princípios que utilizamos para definir uma boa situação de aprendizagem. Uma atividade é considerada uma boa situação de aprendizagem quando, além de desafiadora, o conteúdo trabalhado mantém as suas características de objeto sociocultural real. Por isso, o uso de textos e não de sílabas ou palavras soltas. A organização da tarefa garante a máxima circulação de informação possível entre os alunos. Por isso, o intercâmbio, a interação entre eles. Finalmente, você vai compartilhar a preciosidade de um momento muito singular. O exato momento em que o Diogo, um aluno de segunda série, descobre que não é silabicamente que se escreve, ou seja, o momento síntese de um longo processo em que ele se alfabetiza, numa situação de trabalho em parceria com a professora. Cai fora o pai do mato. Esse é comprido, hein? Cai fora, Diogo, ó. Cai fora o pai do mato. E agora, cair fora. I, falta o I. Que letra você vai usar? Agora vamos deixar o Luiz pensar. Luiz, cai fora. Como é que você vai resolver? Que letra vem? Cai fora. Não é tudo isso, cai fora. Pega lá. E agora, Diogo? O R, então pega.
Qual que é o R, Luiz? Então vai. Isso. E agora? Leia aí, Diogo. Terminou? Tava assim, né? Mostrando, Luiz. O uso de letras móveis em atividades de escrita, que você vai observar em vários momentos nos programas, é um recurso valioso no processo de alfabetização, porque confere um caráter provisório à escrita. Nas cenas que acabamos de ver, a professora Márcia se utilizou desse recurso para trabalhar uma escrita de lista dos contos de assombração. Essa mesma atividade foi discutida numa reunião junto com outros professores. Esse tipo de reunião, em que se analisa uma gravação em vídeo feita em sala de aula e que se toma a situação didática como objeto de reflexão, é o que chamamos de reunião de tematização da prática. Que vocês vão ver acontecer de uma gravação que foi feita na sala da Márcia, em situação de escrita em dupla. Tá? Cai fora o pai do mato. Esse é comprido, hein? Cai fora, Diogo. Cai fora o pai do mato. Vamos lá, Diogo. Cai fora o pai. Começa com quem? Com K? Com que letra começa? Com C? Então pega. Qual é o C, Luiz? Qual é o C? Deixa o Luiz procurar. Olha aqui no alfabeto. Busca aqui. Qual é a letra C? Aqui. C. A, B, C. Pega o C. Como eu sabia que o Diogo tinha um maior conhecimento das letras, né? E ele usa mais as consoantes para estar escrevendo, o Luiz não. O Luiz, ele usa as vogais. Então, eu propus essa dupla justamente para ter essa troca. E agora? Cai fora. É o K. K? K de novo. K de novo? Ele usou o C. Você acha que teria que ser o K? É o... Pode falar, Pro? Fala. A chave para compreender o que aconteceu é a primeira antecipação. Então, ele vai escrever, por exemplo, caipora, né? Ele pegou o C. Cai. Ele pegou o C. Depois ele pegou o A. Então, na verdade, ele pensou numa letra, depois ele fez outra análise para pensar o A. Você ouve K, você pode pensar no C e depois você pode pensar no A. Meninos silábicos podem fazer as duas análises. O problema é como que junta. E agora, cair fora. I, falta o I. Que letra você vai usar? I. Agora vamos deixar o Luiz pensar. Luiz, cai fora. Como é que você vai resolver? Leia aqui o que nós escrevemos. Ó, até aqui. Lê pra mim até aqui. Não é tudo isso, cai fora. Então como que é, Diogo? Ó, cá, e, ó, não, cá, e, fora. Pega lá. E agora, Diogo? É o R. O R? Então pega. Qual que é o R, Luiz? Então vai. Isso. E agora? Depois o pó, o Luiz teria preferido o O no pó. Ah, no pó. O O.
ele impõe o P e o Luiz aguenta. O olhar dele, se vocês voltarem sobre o olhar dele, como quem diz, ai meu Deus, vou ter que engolir essa. Leia aí, Diogo. Terminou? Você acha que terminou, Luiz? O que você acha? Leia, mostra com o dedinho e lê. E veja se terminou, ou se precisa colocar alguma coisa, ou se a gente precisa tirar alguma coisa. O que você acha? Colocar o quê? Vamos lá, mostra com o dedinho, leia. Pro Diogo, basta o R naquele momento, de repente ele olha e diz, caipora, tá? Terminou? Tá faltando A e nem pergunta a ninguém. Vai lá, cata, põe e pronto. Mostrando, Luiz. Aí acontece alguma coisa que nós não sabemos exatamente o que é, mas muda alguma coisa. E o resto? O pai do mato. O que nós vamos usar agora para escrever o pai do mato? O. Aqui, ó. Pai. É o P? Aí vai o P. A partir desse irá, o Diogo passa a antecipar duas letras. Ele não antecipa uma, depois analisa e pensa a outra. Quando ele diz pai, ele para e diz, é o P e o A. Ele já escreveu pai ali? Já? Olha lá. Como é que você acha? O pai, leia. É o E. E chega, já está escrito pai, ele faz pai e, é o E. Né? Dali para frente ele não faz mais nenhuma escrita silábica e não aceita mais os argumentos do Luiz. Do mato. Já acha o B. É o A? Você acha que é qual? O que letra? N. Então pega. Vamos ver. Você pega o A e você pega a letra que você disse. Não tem mais. Você chamou essa letra de? Mato. Não. Qual é o nome dessa letra? Não é N. M. Pega o A. Você disse que era com A. E agora, hein? Ele pegou o M e você pegou o A. Qual vai primeiro? A Márcia faz uma colocação muito interessante. Ela põe as duas letras. O A? Põe o A. O que você acha, Diogo? É o M. Você acha que é o M? Então arruma. A colocação que ela fez abriu esse espaço. Né? Quer dizer, ela configurou o espaço de reflexão quando ela diz, espera aí, um quer um, outro quer outro. E aí, o que a gente faz com esses dois desejos? Certo? E aí tem que tomar uma posição. Tá claro? Isso é uma situação de aprendizagem. Agora leia, Diogo. Desde o começo, volta lá no caipora. Cai. Ah, não, tinha que ter um E. Não, é caipora. Você acha que é T e O? Precisa duas letras? O que você acha? Qual você colocaria?
O, só o. Você concorda com ele? Hein, Diogo? Que vai o O. Só o O. Não, Você também? Então vai. Eu acho que não tem mais O. Ruth, arruma um O pra eles. Pronto? Luiz, agora o Luiz lê. Desde lá, ó, desde o começo. Vai lá com o dedinho, mostrando pra mim. Começa naquela segunda letra? É? Lê, Caipora, o pai do mato. Como é que fica, Luiz, se começa aqui, termina aqui e você parou aqui? O que está acontecendo? Começa de novo, volta lá. O que teria que acontecer, Diogo? Cai fora o pai do mato. Aí agora também a gente fica numa dúvida assim, se é o outro que possibilita, se o outro tenha mais informação. Quem é que está com a informação? Vocês acham que quem mais aprendeu na atividade foi o Luiz? O Luiz, é. Na verdade, assim, dá a impressão pra gente que o Diogo tem o domínio, que o Luiz vai aprender com o Diogo. Com o Diogo. Então, peraí que ela vai mostrar as escritas anteriores do Luiz. Primeiro do Diogo, no dia 9 do 2. Foi não, só uma, né? O Diogo, para escrever mariposa, ele fez isso aqui. Na leitura, ele leu um A aqui, o I aqui e o posa aqui. O Luiz foi na sala 21 do 2. Também foi editado mariposa, o Luiz fez isso aqui, ó. Ele leu assim, mariposa. Na girafa, ele pôs assim, ó, girafa. E depois pôs mais uma letra. Então, ó, girafa. A formiga dele, do dia 9, ó, tá vendo? Ó, a formiga. É, mas ele leu assim, ó, formiga. O Diogo nunca esteve confortável na quantidade escrevendo silabicamente. Nunca. Ó, o tempo todo ele está brigando com a hipótese dele. Já o Luiz não, né? O Luiz, ele já encontrou a paz. O controle aqui. Ele encontrou a paz na escrita silábica. Engraçado, né? Que você, aqui, a gente que está ditando, às vezes você nem pega a leitura, você já sabe que ele está. Mas no do Diogo, se você não pegar, você não faz nada. Não tem ideia do que ele pensou. Quando você pede para ele ler, você tem uma das interpretações possíveis. Bom, não, ele eu ponho uma interrogação. Ele anda para frente e para trás nessa análise enquanto está escrevendo e depois ele não consegue recuperar todo o processo anterior. E aí, na verdade, faz uma outra atribuição no final. Porque os meninos intuem quando estão acontecendo coisas importantes. A gente é que nem sempre vê.
tem a sensação de que um aprendizado tem que ser acabado, mas na verdade o Luiz levou a melhor coisa que você leva de uma interação desse tipo. Ele levou um monte de dúvidas, certo? Ele está com uma porção de problemas na cabeça para pensar. Isso é que acontece quando um menino convicto como o Luiz trabalha com um menino que começa a questionar as convicções dele. Ele não entrega a hipótese dele rapidamente, mesmo porque ninguém entrega se não tiver construído alguma coisa para pôr no lugar. Mas, certamente, ele ganhou uma série de questões sobre as quais pensar. Então, a gente precisa pensar as interações sempre, tanto do ponto de vista do que se pode aprender durante a atividade, quanto do ponto de vista das questões que cada uma das crianças pode levar para pensar. E no meio dessa atividade, a impressão que eu tenho é que a capacidade que ele tinha de olhar o aspecto quantitativo e de olhar o aspecto qualitativo ganham uma integração. E aí, de repente, fica claro para ele que é mais de um objeto sonoro que ele tem que botar, e ele começa a ordenar e a organizar. Ele é um menino de um tipo que começa a ler com um desempenho razoável antes de conseguir produzir uma escrita alfabética muito precisa, certo? E eu acho que o momento em que ele juntou essas duas coisas, nós vimos acontecer. A TV capturou. Isso é uma preciosidade. Além de ter sido emocionante. Com o que vimos com o Diogo, esperamos ajudar muitos professores a compreenderem que a alfabetização não acontece da forma que se acreditou por tanto tempo. Queremos que Diogo tenha a possibilidade de abrir as portas do mundo letrado e se tornar um cidadão da cultura escrita. E para isso, sabemos que ele tem um longo caminho a percorrer, pois quando estamos aprendendo a ler e escrever, cada vez que resolvemos um problema, arranjamos vários outros para pensar. Até a próxima.